este último painel da manhã, Respostas Privadas de Empregabilidade. Temos aqui a senhora professora doutora Elsa Vaz, que passarei a apresentar, e espero que bem. Licenciada em Economia pela Universidade de Évora, mestra em Economia Internacional e doutorada em Economia pelo ISEG. Docente do Departamento de Economia desde 1995, já lá vão muitos anos, onde leciona as áreas de Economia Internacional e de Integração Europeia, entre outras. Diretora do Departamento de Economia desde 2021, diretora do Centro de Documentação Europeia da Universidade de Évora desde 2010, membro da Comissão de Curso do Mestrado em Políticas Públicas e Projetos, e muito mais teríamos que para dizer, mas ficaremos então por aqui. Senhora professora, faça favor. Muito obrigada. É sempre um gosto muito grande poder participar neste tipo de eventos, entrar, de certa forma, na casa dos parceiros que nós temos, seja na nossa cidade, seja de outras cidades, e naturalmente que o meu papel aqui será relativamente modesto, porque, como perceberam, eu não sou da área da medicina, não sou da área do setor social, portanto, ainda que estas questões de empregabilidade, em termos gerais, seja uma questão que me preocupa, sendo diretora do Departamento de Economia e tendo dado aulas estes poucos anos que foram referidos, eu tenho tido nas minhas salas de aula muitos alunos com todas as condições, com mais dificuldades, com menos dificuldades, e de facto o futuro que os espera depois de saírem das minhas salas de aula é sempre uma incógnita, é sempre uma preocupação. Naturalmente que quando tenho alunos com mais dificuldades, por acaso, ultimamente, têm sido em maior número, alunos com necessidades especiais, as preocupações vão surgindo e é naturalmente que as tentativas de encontrar soluções também terão que ser colocadas por nós. E isso nós fizemos no Departamento de Economia, num dos cursos, no curso de Economia, tentando incluir uma disciplina de estágio para poder promover um pouco essa empregabilidade e acompanhar, de alguma forma, durante um semestre, a entrada dos alunos. Claro que a preocupação com alunos com necessidades especiais, menores, naturalmente, do que algumas das situações que estarão a ser faladas durante estes 2 dias, mas certamente algumas também com necessidades de soluções especiais para a sua resolução. Bom, desculpem esta primeira introdução. Vou fazer então agora a apresentação dos oradores que vamos ter, ou dos convidados que teremos agora nesta sessão. Temos 2 empresas, 2 representantes de 2 empresas. Primeiro, eu vou falar pela ordem que aqui está, naturalmente. Em representação do El Corte Inglês, vamos ter a doutora Susana Silva. É licenciada em Gestão dos Recursos Humanos pela Universidade de Lusíada do Porto. Muito bom dia. Trabalha no El Corte Inglês há mais de 20 anos. Tem feito a sua carreira profissional sempre na área da gestão dos recursos, da gestão das pessoas, e é atualmente a Diretora Nacional do Departamento de Recursos Humanos. Bom dia. Muito obrigada. Teremos também a doutora Sara Rodrigues, representante da Fujitsu Technology Solutions. É responsável na área dos recursos humanos na Fujitsu desde 2021, mas há mais de 12 anos que tem trabalhado na área, tem experiência na área de gestão das pessoas, dentro da área dos recursos humanos em empresas internacionais ou em diversas empresas internacionais, com especial enfoque para a questão da formação de adultos. Muito bom dia, muito obrigada. E teremos também como comentador e relator o Dr. Diogo Rodrigues, é mestre em Medicina, formado pela Nova Medical School, pós-graduado em Gestão da Saúde pela Nova School of Business and Economics, é médico interno de formação específica em Psiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e pertence também à Unidade de Saúde Mental de Oeiras. Muito obrigada. Eu sento-me aqui deste lado. Bom, naturalmente que ao longo do dia de ontem e do dia de hoje vão ser faladas de muitas questões, das políticas públicas de apoio à empregabilidade, especialmente deste conjunto social, mas a parte privada também é importante. Portanto, conhecer as soluções que as instituições privadas têm apresentado ou podem desenvolver para apoiar a empregabilidade
destes jovens e menos jovens com necessidades especiais, com problemas de saúde mental, é de facto fundamental. E vamos aproveitar e ver aqui 2 exemplos que nos possam inspirar para também levar a outras instituições das nossas regiões. Quando eu digo nossas, não é só aqui do Alentejo, não é? Todas as que estão aqui envolvidas. E passaria já a palavra. Portanto, as regras que me foram indicadas serão 15 minutos a cada uma das doutoras e 5 minutos aqui. Em primeiro o relator, certo? Primeiro será o relator, no final. Agora peço desculpa por ter trocado a ordem. Portanto, eu vou passar a palavra então à doutora Susana Silva, do El Corte Inglês. Muito obrigada. Bom dia a todos. Antes de mais agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez porque já estive noutro fórum. Só aguardar aqui a apresentação. É verdade que o El Corte Inglês não tem representação aqui na região, infelizmente ainda, mas esperemos que as nossas práticas possam servir de exemplo para outras organizações. Nós temos... esta está trocada, é o Corte Inglês. Nós temos uma política de inclusão e de diversidade na empresa já instituída há mais de 23 anos. Ainda nem se falava de inclusão e já estávamos a contratar as primeiras pessoas com deficiência na altura, que eram surdos, há 20 anos, quando abrimos o Corte Inglês em Lisboa. E daí evoluímos para o que somos hoje, que é uma empresa que... Estou a tentar, desculpa lá que isto não está a andar para a frente. Só tenho 4 slides, por isso também vai ser rápido. Já está, pronto. Já está. E ao contrário, é para baixo. Bem, como estava a dizer, a nossa cultura de inclusão está baseada em 4 pilares. Acima de tudo, esta estratégia teve que vir de cima, da parte dos diretores gerais, senão isto não funcionaria, porque muitas das vezes encontramos muitos enviesamentos inconscientes nas equipas. Isto tem que ser, no início, quase como uma ordem, depois um ensinamento e acabam, depois, por perceber que funciona e as mais-valias que traz incluir pessoas com deficiência. Como eu digo, ou como já disse, já há mais de 20 anos que o fazemos e hoje trago aqui dados só de pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento, que é o que estamos a tratar hoje da saúde mental, e com quem trabalhamos com 14 instituições das que são identificadas e são os nossos parceiros e são eles os heróis destas causas, porque são eles que preparam as pessoas para vir para o mercado de trabalho. É verdade que da nossa parte temos que ter uma política de flexibilidade, porque cada caso é um caso. Eu posso-vos dizer que a nossa cota de inclusão está nos 3%, quando o que é pedido são 2%. E destas quase 100 pessoas que temos contratadas, 16 têm o déficit intelectual. Destes 16 casos, todos são diferentes, ou seja, não há aqui pessoas iguais, porque o nível de deficiências são totalmente diferentes, têm que ser tratados caso a caso, adaptarmos os postos de trabalho, as condições, exatamente mesmo a definição de como fazem as tarefas. E isto obriga que tenham que ter um acompanhamento muito próximo de equipas, e por isso é que nós temos uma equipa a nível nacional, mesmo de um departamento de inclusão e diversidade que trata estas temáticas para conseguirmos acompanhá-las quase diariamente. Comentar-vos também que estas boas práticas são reconhecidas, quer através do selo da inclusão, de entidade inclusiva, que ganhámos, fomos a primeira entidade privada que ganhámos o selo em 2017, temos o renovado, este selo é renovado de 2 em 2 anos. Em 2019 recebemos o selo de excelência e agora vamos receber para a próxima semana novamente o selo de excelência pelas nossas boas práticas. Isto tudo tem que ser comprovado, não é nada, não é um prémio que se ganha, isto é através das autoridades para as condições de trabalho. Há uma série de trâmites que têm que se mostrar que realmente acontecem, eles fazem vistorias aos postos de trabalho para verificar realmente que as pessoas estão nas condições que a gente diz que estão, não é?
E também, além de sermos também atentores, participamos na Carta Portuguesa para a Diversidade, que nos obriga aqui a ter um compromisso de partilha das nossas boas práticas, por isso é que ao longo do ano também fazemos cerca de 60 palestras para outras instituições para explicar o que correu bem e o que corre mal nas integrações, porque erros todos cometemos, nem tudo funciona bem, mas temos de ter a capacidade de nos adaptar, dar um passo atrás e vamos lá pôr em prática e que a integração da pessoa seja o melhor possível. Como estava aqui, isto é o contrário, peço desculpa. Em relação aqui a estes desafios, ou seja, desafios e dificuldades que temos, terem uma noção que todas estas pessoas têm que ser acompanhadas pelo nosso médico do trabalho, medicina do trabalho, a nossa técnica de segurança e higiene no trabalho também, que vai avaliar o posto, vai verificar as condições das pessoas. Geralmente aqui já também entra o assistente da associação que representa ou que está a acompanhar a pessoa com o déficit que tenha. Preparamos as equipas que vão receber estas pessoas, geralmente todos têm informação para saberem lidar com o tipo de doença e o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Por isso, como disse, há um acompanhamento muito diário, porque por vezes percebemos que a primeira impressão, até que a própria instituição identificou da tarefa para aquele trabalhador, não funciona. E se tivermos a capacidade de verificar que a pessoa não está feliz, não está a conseguir fazer a tarefa, nós reinventamos logo e mudamos. Temos a sorte de ser uma empresa grande que conseguimos mudar as pessoas, temos uma flexibilidade de conseguir adaptar rapidamente a função, mas tem acontecido isto com alguma frequência. Dar-vos o exemplo também que as instituições são um pouco como os pais, não é, destes jovens, e protegem-nos muito, e às vezes até nos propõem funções que vamos a ver que depois que a pessoa até tem capacidade para fazer muito mais, mas isso já no terreno. Muitas das vezes a pessoa vem, não é tímida, não tem pouco componente social com as equipas, chega à empresa, no início quase que começa a trabalhar devagarinho, depois já se começa a dar com os colegas, entretanto, ao entrar na roda viva da pressão do mundo do trabalho, porque é assim, acaba por sentir-se pressionado a avançar e a dar mais. Eu posso-vos dar um exemplo de um colaborador que foi contratado para o papelão. O papelão é uma coisa que é só desmanchar caixas e pôr as caixas numa prensa, que depois vai ser prensado e já é levado para outra equipa, e de repente começámos a perceber que a pessoa tinha capacidade para mais e já está na frente de loja na reposição e até já utiliza um PDA que tem alguma literacia, componente informática, não é? Ou seja, temos de ter essa capacidade de ir ensinando, ir adaptando, vendo que competências têm que ser desenvolvidas com as pessoas, trabalhar sempre com a instituição. A instituição é sempre, para nós, acho que é a chave do sucesso destas integrações, e temos muitos exemplos. Eu partilhei aqui a foto de um colega, que é o Filipe, que é do Supercore da Beloura, que é um colega que este ano fez 15 anos de casa. E nós damos um reconhecimento a todos os colaboradores que fazem 15 e 25 anos. E ele, quando recebeu esta medalha, porque isto é um evento formal, onde vão à mesa do diretor-geral, à sala do diretor-geral, e recebem aquela medalha, e é um pino que nós todos orgulhosamente levamos, o diretor perguntou-lhe como é que tinha sido estes 15 anos, do que é que ele sentia, e ele, todo contente, a dizer que nunca faltei em 15 anos de trabalho. E que já tinha amigos, que os amigos tinham ajudado a ser mais social e que já conseguia ter amigos. E é a felicidade é o impacto que temos na vida das pessoas, e a independência financeira, que ainda há pouco a Ana Santos falou, que já, pronto, isso é a primeira coisa de todas, não é? A independência que têm quando de repente podem tirar uma carta de condução, ou temos um que agora quer fazer o RVCC, que é para terminar o 9º e o 12º ano, porque vê os colegas a fazer e também quer fazer, e já foi aprovado pelo Centro Qualifica, ou seja, isto às vezes temos é que deixar espaço para eles poderem crescer e desenvolver-se, e aí acho que nós, entidades, também temos esse papel de ajudar e esse compromisso de tentar desenvolver ao máximo estas pessoas que aportam tanto à organização. Porque para nós, ter uma pessoa que vem todos os dias, como o Filipe, que diz que há 15 anos não falta, com uma alegria e uma satisfação em tudo o que faz. O outro colega da equipa, que está sempre a queixar-se de nada, de repente olha para o colega e diz: bolas, que eu queixo-me e não tenho problema nenhum, e ele tem problemas e está aqui tão feliz. Isso é um exemplo. Acho que ao longo destes anos o criamos, é uma grande união nas equipas, e isso transborda em tudo o que fazemos e na produtividade que temos na nossa organização. Eu aqui depois terminava só, porque aqui nós não nos comprometemos só com a empregabilidade,
Comprometemos também, recebemos muitos estágios, muitas das vezes, antes da empregabilidade, iniciam como estágios. Eu acho que isto é uma oportunidade que as empresas têm de, pelo menos, testar uma função, sempre com um estágio, e depois é que há a contratação. Mas fazemos muita literacia digital, quer para clientes na nossa sala de âmbito, quer para os colaboradores, onde convidamos muitas entidades externas para virmos falar sobre esta realidade, e falamos da saúde mental, e eu estou aqui a dar exemplos, pessoas com deficiência. Em todo o caso, a saúde mental tem que ser trabalhada na empresa, e eu, por acaso, no slide não considerei essa parte, mas também temos riscos psicossociais, temos médicos do trabalho que estão a 100% no posto de trabalho, e quando é preciso acompanhamento psicológico, também o damos aos nossos colaboradores. Em todo o caso, além destas talks e estas conversas que tentamos transmitir, quer para clientes, quer para colaboradores, temos ligações com muitas entidades, e dou aqui o exemplo da Liga e da APP, eu esqueço-me sempre, a CDM, agora não me lembro, porque foi a primeira vez que fizemos este ano, onde eles fazem artigos de Natal. Fazemos uma exposição na área de serviços de funcionários, ou seja, na Liga já fazemos esta exposição há 3 anos, eles fazem umas bonecas lindíssimas que todos no Natal vendemos, e o que fazemos é, ao ser comprado pelos nossos colegas, esse dinheiro reverte a 100%, claro, como é óbvio, para a instituição, para poder ter a possibilidade de comprar mais materiais e continuar com este trabalho. Isto é, no fundo, uma economia sustentável para podermos ajudar a instituição. Além disso, fazemos voluntariado corporativo. Todos os nossos colaboradores têm um dia por ano livre para o voluntário corporativo, que somos nós que decidimos quais. Durante cada mês apresentamos as entidades que vamos fazer, e dou aqui o exemplo da Semear e da Liga. A Liga, nós também ajudarmos a fazer as bonecas, e o Semear, que por acaso isto já foi antes do Covid, mas vamos retomar agora, onde estamos também junto com a associação, e é uma forma de mostrar que somos todos diferentes, mas somos todos iguais, e todos devemos ter direito a todas as mesmas oportunidades. E foi assim, não sei se foi muito rápido. Muito obrigada. Doutora Susana, eu passava então a palavra à doutora Sara, por favor. Muito obrigada. Olá, muito bom dia. É um prazer, um grande agradecimento à Telma Almeida pelo convite, desde já, e é um grande prazer e uma honra estar presente neste fórum. Eu vou representar um pouco sobre a Fujitsu Technology Solutions. Nós somos uma empresa nipónica na área das tecnologias. Nós fazemos produção de principalmente equipamentos, servidores, também fazemos desenvolvimento na área de cloud e muitas outras ferramentas, programação, desenvolvimento, networking, tudo aquilo que possam pensar na área. Em Portugal estamos representados com cerca de 2.000 colaboradores. Para nós, a área da saúde mental não requer políticas, porque faz parte da cultura da empresa. Nós não olhamos para estas temáticas e não olhamos para os colaboradores de qualquer forma numa perspectiva de uma política que tem que cumprir métricas, percentagens. Isso não existe. Existe uma integração total dos colaboradores, um respeito pelo seu tempo pessoal, um apoio de várias formas, que é isto que eu vou partilhar hoje, quais são as nossas práticas, e é tudo uma questão de foco na inclusão. E faz parte do nosso DNA, da nossa missão, dos nossos valores, é a forma como nós trabalhamos e funcionamos. Não existem deficiências ou doenças, são pessoas que requerem talvez um suporte adicional em alguma parte da sua vida. Desta forma, como fazemos... Oi, agora sou eu que não consigo. É para baixo, é para baixo. Eu estou a carregar para baixo, mas ele não está a carregar. Extremamente agradecida. Pronto, cá estava o meu lindo slide e o que eu pensava que estava a marcar aqui o meu background relativamente à parte cultural e do nosso DNA, afinal, não estávamos aqui apenas no slide da apresentação, mas eu gostaria de partilhar um pouco convosco o que é que nós fazemos. Nós fazemos muito em muitas áreas, em áreas diversas. Começando por um dos nossos programas mais importantes, chama-se EAP, Employee Assistance Program. É uma empresa contratada mundialmente que dá suporte a qualquer colaborador e às respectivas famílias em qualquer altura, disponível 24/7. E eles agem em várias áreas, desde o apoio financeiro, a pessoa quer
comprar uma casa, requer apoio numa perspectiva, tanto numa perspectiva muitas vezes psicológica, porque estamos principalmente em alturas muito complicadas, no qual necessitamos muitas vezes de apoio e soluções no apoio ao crédito, porque as prestações das casas aumentaram e precisamos de maior apoio. Esta empresa dá todo o suporte, desde a parte administrativa a todas as componentes legais. Vamos até, inclusive, ao apoio ao luto, apoio às famílias, psicológico, psiquiátrico, em vários níveis, até à prevenção do suicídio. Se existe o risco, seja um amigo, colaborador, não interessa se ele faz parte da empresa, eu, colaborador, tenho alguém que considero que se encontra em risco, eu contacto esta empresa a qualquer altura do dia e existe o apoio, existe o engagement, e peço desde já desculpa, mas eu vou usar muitos inglesismos, faz parte do meu dia-a-dia laboral. Existe o engagement do que for necessário, bombeiros, polícia, médicos, não interessa, estamos cá. E é das grandes mais-valias de apoio à saúde mental que nós temos para os nossos colaboradores, que aí está, estende-se inclusive aos seus membros familiares, não está estanque dentro daquilo que é os 2.000 colaboradores. São os 2.000 colaboradores mais todos, desde a família aos idosos, qualquer parte do elemento e do agregado familiar, direto ou indireto, faz parte e tem direito a este apoio. Para além disso, temos toda uma componente de formação e desenvolvimento, porque é nos nossos managers, é nos nossos gestores de pessoas que começa. É extremamente importante nós educarmos as pessoas. Elas não têm que ser experts nas áreas, elas não têm que saber, obviamente, e não devem sequer tentar proceder a qualquer tipo de apoio psiquiátrico ou psicológico a qualquer colaborador, mas têm que ter a capacidade de desenvolver uma área que é muito importante e que para nós é um skill básico e essencial em qualquer gestor de pessoas, que é a empatia. A nossa capacidade de conexão e a trabalho com o colaborador, compreensão dos seus limites, das suas necessidades, de dar espaço e quando é que é o momento de agir, e inclusive agir em função do colaborador, saber quais são os sinais de aviso, no qual requer efetivamente uma abordagem direta à empresa, inclusive ao EAP. O EAP pode ser ativo por um manager, por um amigo, por um colega, por um par, até pela diretora de recursos humanos, para qualquer colaborador da empresa. Não requer a ação do próprio. Muitas vezes as pessoas não estão capazes de o fazer por si próprios. É por isso que nós temos uma comunidade e que agimos como um todo e não apenas como um indivíduo. Para além disso, temos incorporado várias formações ao longo do tempo, numa perspectiva de diversidade e inclusão. É algo que é completamente instituído, não é uma obrigatoriedade, mas sim algo que os colaboradores, com os quais os colaboradores se identificam e proativamente, inclusive, agem. Existem algo que nós, inclusive, olhamos para todos os níveis de engagement das equipas, percebermos onde é que nós estamos, onde é que nós precisamos trabalhar, e aqueles gestores que nós consideramos que têm ainda bastante abertura, melhoria, nós vamos focar especificamente e vamos abordar principalmente as temáticas de gestão de pessoas, que têm a ver tudo com componente de empatia, a nossa capacidade psicossocial de trabalhar as pessoas e de as fazer sentir que estamos cá, somos o nosso apoio, somos essencial. Há pouco, inclusive, falhou-me uma parte, o nosso seguro de saúde, e eu peço desculpa à minha opinião, mas eu sinto que a saúde psicológica é um luxo em Portugal, não é algo garantido e é triste. Nós incluímos no nosso seguro 6 consultas anuais, porque infelizmente as próprias seguradoras oferecem extremas limitações à saúde mental, mas nós incluímos, depois de muita batalha e anos, 6 consultas anuais, pelo menos, de apoio à saúde mental, neste caso especificamente consultas de psicologia, e os nossos seguros de saúde não são só para o colaborador, mas também para a sua família direta. Todos fazem parte e têm o direito aos mesmos benefícios. Para além disso, temos inúmeras práticas e políticas, estas sim políticas, que aplicamos diariamente aos nossos colaboradores. Nós temos bastantes partes das nossas, nós denominamos de operações, okay? dos nossos projetos, que têm acesso a trabalhar em menos 1 hora por dia. Lógico
É como tudo. Aqui o objetivo é também termos um retorno de uma perspectiva de produtividade. É uma medida de extremo sucesso. Aumentamos a produtividade, reduzimos as faltas principalmente injustificadas, porque as pessoas querem manter este direito, por isso esforçam-se. É óbvio que faltas justificadas, devidamente baixas e afins são tidas em conta. E não são, de qualquer forma, penalizadoras. Para as contas e para os nossos projetos que não podemos assegurar estas medidas, temos pelo menos 4 horas adicionais mensais de descanso, no qual o colaborador escolhe um período de 4 horas durante o mês, de forma a poder assegurar que tem acesso a estas 4 horas de descanso. As nossas férias são um pouco invulgares, nós não nos regemos pelo que está definido pela legislação portuguesa, nós temos 24 dias de férias. Para além das 24 dias de férias, toda a gente tem direito ao seu aniversário. Ora, o meu aniversário calhou num sábado, não é um problema, beneficias do teu aniversário num dia da semana, marcado e acordado com o gestor. Para além disso, ainda temos uma política de dias adicionais de folga. Isto é cumulativo, novamente, são mais medidas de retorno, porque elas têm que sempre funcionar em ambas as direções. Beneficiam o colaborador, beneficiam a empresa. Mais uma medida para a redução do absentismo injustificado, que é eu todos os anos, cumprindo aquilo que me aqui as medidas são um pouco menos restritivas, é mais só focando na parte do absentismo, eu ganho um dia adicional de férias até acumular até 5. Por isso, tecnicamente, e para mim, como colaboradora, será daqui a 3 anos, eu vou ter 30 dias de férias durante o ano, todos os anos, a partir dessa altura. Neste momento, estou nos 27. Ok? Já vou... Uma medida adicional que não está aqui representada é o facto de nós assegurarmos o pagamento sempre dos 3 dias, quando qualquer colaborador entra de baixa, seja em qual altura for, mesmo que sejam consequentes, existem sempre um período de 3 dias que não são pagos pela Segurança Social. Nós asseguramos o pagamento das mesmas, porque desta forma garantimos que as pessoas se focam nelas próprias e que se focam em descansar e melhorar e não se focam apenas na penalização financeira que vão ter. Para além disso, ainda pagamos e asseguramos que 4 dias justificados de falta por ano são pagos também na sua totalidade. 4. Seguindo, vamos então à nossa componente de responsabilidade social e a Fujitsu, seja em Portugal, seja em qualquer um dos países que representa, eu na minha unidade de negócio estou a representar um de 7 países, nós somos muito focados na nossa área de responsabilidade social, é algo que a nível do Japão é extremamente enraizado em qualquer empresa e nós somos extremamente ativos nas mesmas. Inclusive, no Japão, não só existe uma componente de responsabilidade social, mas também de segurança social. A empresa tem que garantir parte e grande parte dos direitos de um colaborador, seja ele à reforma, seja a doença, é garantido e assegurado pela empresa de forma obrigatória, não é um processo opcional. Desta forma, a nossa área de responsabilidade social é extremamente ativa. Nós temos 6 pilares, sendo que uma delas é o well-being. O well-being, obviamente, que incorpora a saúde física e mental. Apenas na área mental, já no decorrer deste ano, já fizemos mais de 45, isto só webinars. Porque depois temos várias ações, inclusive também na área do voluntariado, e do qual os colaboradores têm sempre o direito também de escolher em que ações é que querem ativamente participar. Nós somos, e quando dizemos que incorporamos a responsabilidade social e a diversidade e inclusão, levamos muito a sério e somos inclusive, ir ao detalhe, por exemplo, o nosso último webinar, que foi por acaso há 2 dias atrás, foi focado na saúde mental para a comunidade LGBTQ+, especificamente. Porque são áreas, são uma pequena porção da população que passa por inúmeros desafios na área de saúde mental, desde a aceitação da comunidade, das mesmas, a aceitação familiar, daquilo que nos rodeia, existe muito estigma, existem muitas situações que muitas vezes levam às pessoas, aos colaboradores, a sentirem que existe uma falta de apoio, uma falta de direção,
E é isso que muitas vezes os leva depois a desenvolver certos problemas mentais, principalmente muitas depressões associadas. E nós, então, garantimos que fazemos e agimos para o prol e para o desenvolvimento e para a inclusão de todas as nossas pessoas, independentemente das suas origens. E eu lhe diria escolhas sexuais, mas não é bem uma escolha, como todos já sabemos, e que tem sido um tema extremamente debatido nos últimos anos, mas, de qualquer forma, vou pôr aqui, à falta de uma melhor palavra, das suas, vamos chamar de orientação sexual. Então, tivemos aqui este último webinar focado especificamente na área na comunidade de LGBTQ. E isto, essencialmente, são as nossas práticas. Nós somos muito ativos a nível de responsabilidade social. Eu acho que é uma coisa muito importante que várias empresas, todas as empresas têm aumentado e têm desenvolvido nesta área, e que são realmente os diferenciadores. Temos inúmeros parceiros, inclusive também na inclusão de colaboradores com deficiências físicas, mas na perspectiva específica da saúde mental não há uma política. Nós não olhamos para isso, nós temos inúmeras medidas na perspectiva de apoio para assegurar que, se cairmos, estamos cá. Estamos sempre cá para apoiar. Obrigada. Muito obrigada. Doutora Susana, eu passo então a palavra ao Dr. Diogo. Muito obrigado à doutora Susana e à doutora Sara pelas apresentações e pelas partilhas de ambas as empresas, que têm aqui uma grande diversidade de respostas, que eu tive a oportunidade de estar atento e tirar aqui algumas notas. Eu venho da área da saúde, apesar de ter tido aqui uma incursão mais na parte da gestão, mas no ponto de vista prático não é essa o meu dia-a-dia. E o meu dia-a-dia é ver, de facto, as pessoas com doença mental e as suas dificuldades em vários contextos. E o contexto laboral, de facto, é um deles, e que sinto muitas vezes, de forma anedótica, que essas dificuldades são reprodutíveis entre várias empresas, pelo que ter estes exemplos diferentes da vossa parte é muito enriquecedor, e obrigado por isso. Achei curioso e vou comentar isso, peço que não sei se combinaram, mas foi de forma quase complementar, aqui do ponto de vista do El Corte Inglês, mais esta perspectiva mais top-bottom e de cuidado e atenção a esta população que muitas vezes não tem as mesmas oportunidades, que no caso que focou mais na questão das pessoas com dificuldade intelectual ou com deficiências intelectuais. E aqui, mais na Fujitsu, um contexto mais global de cultura da empresa, não só de tratamento agudo ou de diminuir o acesso, ou melhor, aumentar o acesso a estas pessoas com dificuldade, mas de garantir que as pessoas que trabalham e que venham a trabalhar com a empresa, que têm esta proteção e que a empresa está atenta às necessidades globais de saúde mental de cada um. Portanto, achei muito interessante estas duas partilhas. Estava também aqui a pensar, enquanto tirava aqui algumas notas, que de facto muitas vezes nós temos a nossa perspectiva da inteligência como uma coisa um bocadinho inteligência operacional, de resolução de problemas, matemática, quase de engenharia. E muitas vezes aquilo que é mais difícil de nós conseguirmos nos desenvolver enquanto empresa, enquanto sociedade, não requer tanto esta parte de inteligência procedimental ou mais de engenharia, mas é sim inteligência emocional, inteligência social. E somos todos nós, com ou sem doença mental, que temos essas maiores dificuldades. Portanto, os soft skills, na verdade, são os hard skills, e cada vez mais há esta atenção para estas dificuldades. Portanto, faz-me sentido que haja estas formações e que haja esta consciencialização das necessidades do ponto de vista empresarial, porque só assim é que vai ser possível sermos mais produtivos e produzirmos, de facto, um país melhor e com níveis de produtividade que se aproximem de outros países da Europa. Como nós sabemos, Portugal não prima
por esses níveis muito elevados. Dos dados que eu tenho, posso estar a ser enganoso, e com horas de trabalho muito elevadas, 42 horas por semana, 42 horas e meia, comparado em outros países que se trabalham menos horas e com uma rentabilidade maior. Portanto, pensar tudo isto de forma holística e não só no indivíduo como parte de uma máquina, parte de uma engrenagem, mas sim num contexto, e perceber as subtilezas dessa relação parece-me fundamental. Obrigado. Sim. Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer aqui os nossos convidados, cumpriram na íntegra os tempos que estavam estipulados, não me deram trabalho nenhum aqui nesta tarefa. Naturalmente que entramos agora no período de questões. Sim. Ai, pois está. A luz apagou. Não ouvi em casa. Peço desculpa, estava desligada e não me tinha apercebido. Portanto, o eco não estava a pensar nele, naturalmente. Bom, tinha agradecido, para quem está em casa e não ouviu o que eu disse, tinha agradecido aqui os oradores terem cumprido na íntegra o tempo que estava estipulado, não me dando trabalho nenhum na moderação. E entrávamos então agora nos últimos 15 minutos para questões aqui na mesa, aqui na sala ou lá em casa. Não sei se alguém quer já colocar uma questão, senão começarei eu. Bom, primeiro de tudo começo-vos por agradecer o vosso contributo e para podermos também aqui ver as diferenças naquilo que são as respostas que temos a nível social, a nível público e as respostas que existem a nível privado. Mais em jeito de comentário do que de questão, algo que eu achei muito interessante é não só contemplarem a individualidade do trabalhador, mas bem como a família. Porque nós sabemos que a nossa saúde mental depende também das relações que nós temos. E se há um problema com um elemento da nossa família, e isto acho que é transversal a qualquer pessoa que esteja aqui na sala ou ver-nos em casa, a preocupação que temos e que levamos isso para o trabalho. E que isso se vai refletir também na nossa produtividade. E achei muito interessante ouvir aqui a doutora Sara quando fala de que, ok, se eu tenho um elemento da minha família, ou até pode ser um amigo, mas que me preocupa, que tenho uma resposta a ter ou um veículo de comunicação. E queria só fazer este reparo, que às vezes preocupamos-nos muito aquilo que são os incentivos do próprio, mas que não nos podemos esquecer desta visão sistémica e que nós não estamos separados dos processos de doença das pessoas que estão à nossa volta. E era só este reparo que gostaria de fazer. Muito obrigada, Maria. Sim, com certeza. Obrigada. Que eu me levante ou o microfone? É preciso colocar só o microfone. Sim. Muito bom dia, muito obrigada. Dois bons exemplos até para as empresas do setor público que muito se calhar têm a fazer na área das suas políticas inclusivas, porque às vezes em casa de ferreiro espeto de pau, não é? E eu gostava de colocar uma questão que é a seguinte: a doutora Sara, a doutora Sara, se acha que as pessoas que trabalham na área da tecnologia estão mais expostas a fatores que conduzem a questões de saúde mental? Eu, muito sinceramente, acho que não estão mais do que colaboradores ou pessoas empregadas noutras áreas, muito sinceramente. É um trabalho intenso, com muito stress, muitas vezes muitas horas. Nós, inclusive, na empresa, ou na parte que eu represento aqui em Portugal, nós trabalhamos também muito na área de serviços. Nós prestamos serviços, inclusive 24/7, a várias pessoas que estão literalmente
distribuídas por todas as partes do mundo, desde as Américas até a Ásia, suportes daquilo que nós denominamos de Service Desk. É um trabalho intenso, principalmente quando há certos tipos de alerta, quando certas coisas deixam de funcionar, e isso sim, pessoas principalmente que trabalham nesse nicho têm elevados, ou níveis de stress mais elevados do que os restantes, mas não considero que seja fora da norma ou fora daquilo que é expectável em qualquer tipo de empresa. Apenas os desafios são diferentes. O que é que muitas vezes as empresas de tecnologia estão muito expostas é a toda uma componente que na atualidade, principalmente desde que começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que houve aqui um pico de ataques informáticos que deixam as empresas extremamente expostas, seja de nível financeiro como a nível de reputação, e isso sim trouxe também aqui uma adição ao stress normal, porque efetivamente estas situações quando decorrem, nós estamos a prestar serviço a clientes, somos postos em xeque, e é toda a componente financeira e até de reputação do próprio cliente que fica em risco. Mas aí está, à parte destes dois nichos, não considero que estejamos acima da média. Bom dia a todas. Bom dia a todas e a todos. Obrigada pelas excelentes partilhas. São de disseminar o mais possível para se criar essa cultura organizacional. E eu estava a refletir sobre qual seria a vossa experiência e gostava de vos ouvir sobre a reintegração, a integração, o como lidar com um colaborador a quem no decurso da sua experiência profissional, já na empresa, é conhecido ou é diagnosticada uma doença mental. E, nomeadamente, sobre o dilema do direito à reserva sobre a sua situação de doença e os desafios que se colocam à adaptabilidade do posto de trabalho, quer seja muitas vezes mudanças de horários, enfim, tudo aquilo que conhecem, não é? E, portanto, é um desafio. Eu já me confrontei pessoalmente, enquanto empregadora, e é muito sensível, nomeadamente este equilíbrio entre aquilo que é o sigilo e depois as necessidades de adaptação e depois os colegas, o lidar com o estigma, se por um lado, por vezes, até da parte das FIAs pode haver essa perspectiva e haver todo um enquadramento, por vezes nem sempre é fácil do ponto de vista da equipa. Então, gostava de pedir a vossa reflexão sobre estas experiências. Obrigada. Muito obrigada. Eu poderei iniciar, já aproveito que já tenho o microfone. É um desafio. É um desafio. O direito e o privilégio de privacidade é algo que nós garantimos. Muitas vezes não é por uma questão da doença, mas sim pelas fases iniciais de adaptação da doença, no qual requer uma baixa. Os recursos humanos estão sempre envolvidos. Nós seguimos também como guidance, como counselors, sobre como proceder. É efetivamente um desafio quando existe uma doença mental, principalmente quando estamos a falar de situações que inclusive põem o colaborador em risco, e falando mesmo já quase num fórum psiquiátrico. E existe aqui uma elevação do risco para o colaborador e para aqueles que estão à sua volta, porque são fases de adaptação extremamente complicadas. Nós tentamos munir de todas as formas, os nossos gestores a serem o máximo compreensivos e darem o espaço à pessoa. Obviamente que a fase inicial é tentar compreender o porquê da não entrega, porque é que não estamos a conseguir, mas nós não, de forma alguma, inclusive guiamos especificamente, e somos bastante específicos, os nossos gestores, a não forçar a interação, principalmente porque eles não são profissionais. Não são profissionais na área da saúde, não são profissionais na saúde mental. A responsabilidade deles começa e acaba, entre aspas, em toda a componente de empatia e de integração. Nós temos um grande benefício, nós trabalhamos de casa, nós temos esse luxo.
A empresa, desde 2020, começando com a pandemia e progredindo depois para o futuro, tomámos uma decisão estratégica. Nós começámos a reduzir drasticamente, de propósito, o nosso espaço físico, de forma a poder assegurar que os nossos colaboradores trabalhavam de casa o máximo que conseguiam e que nós podíamos providenciar. Temos colaboradores no qual isso não é possível. Se for o caso de um colega que efetivamente esteja diagnosticado e que necessite, inclusive, não só de um ajuste de horário, mas sim com um ajuste no qual precisa e requer trabalhar de casa de forma a minimizar o impacto para si e para a sua família, nós facilitamos sempre este tipo de trocas. Muitas vezes para nós é inclusive prejudicial a nível financeiro, porque muitas vezes não temos alocação para o colaborador no imediato, nós ficamos com ele sem estar a prestar qualquer tipo de serviço, mas asseguramos a integridade do mesmo e o futuro do mesmo, de forma a permitir-lhe que exista este processo, seja ele de adaptação, seja ele de reintegração na empresa, porque muitas vezes também o acontece, existe um pico, a pessoa tem que se ausentar, entra de baixa durante, às vezes, períodos bastante longos e quando regressa não tem posto de trabalho imediato, não tem uma integração, não tem um gestor para apoiar esse suporte, essa rede de suporte, não tem até uma equipa. Ela, entre aspas, deixou de existir temporariamente. É a minha equipa que faz a gestão direta de todos esses colaboradores, um acompanhamento às vezes diário que é necessário, com um trabalho sempre bastante paciente, porque requer paciência na integração. Temos de deixar às pessoas o espaço. Nós não podemos dizer escolhe o que tu quiseres fazer, não é isso, mas podemos trabalhar com elas no sentido a encontrar pelo menos um meio termo. E é este tipo de trabalho que nós fazemos. É um desafio quando existe realmente a questão em que a pessoa tem o direito e o privilégio de manter a sua doença no privado. Nós, obviamente, que vamos tentar ao máximo assegurar o mesmo, inclusive se a mesma não quer partilhar com o gestor, numa componente de recursos humanos, é óbvio que nós temos, inclusive, não é a obrigatoriedade, mas o dever de saber de forma a poder proceder e assegurar o suporte. Mas é efetivamente um período desafiante, principalmente as reintegrações na empresa. A volta depois de uma baixa, seja ela por que motivo for, às vezes até físico, é um processo de integração complexo, que requer muitos passos, muita paciência e inclusive é uma total aceitação da empresa que vai existir aqui um aspecto financeiro. O que é que nós fazemos em relação a isso? A Fujitsu faz a gestão financeira, nós temos um budget específico para permitir este espaço de integração, sempre. Ele é assegurado anualmente, porque elas existe e nunca vai deixar de existir. É algo que nós temos que dar como garantido, principalmente com 2.000 pessoas, é impossível. Aproveito. Bem, eu, da parte do El Corte Inglês, acho que já estamos num estado de maturidade que esta confidencialidade já nem está em cima da mesa, ou seja, não se fala sobre os assuntos. Nós temos pessoas contratadas de violência doméstica que não são identificadas na empresa, temos flexibilidades de horários pelas mães que têm crianças menores. Isto é tudo gerido em recursos humanos e não transmitimos aos chefes. Isto para dizer que as lideranças já assumem as indicações que nós damos, sendo nós temos que explicar o porquê. Quando há uma reintegração de uma pessoa com uma necessidade especial, e isso depende do nível ou seja, se é uma pessoa que já perdeu a capacidade para desempenhar aquela função, também com muita tranquilidade arranjamos-lhe outro posto de trabalho. Nós sendo uma área de retalho, temos muita gente da loja que é transferida para a área dos serviços, para o back-office, por ano, por necessidades físicas, psicológicas, pelo cansaço, não é? De quem trabalha há 20 anos em pé, com horários de turnos rotativos, perante um cliente, há uma saturação e notamos que as nossas equipas estão a ficar desgastadas e por isso é que estamos a trabalhar como é que trabalhar para motivar e tentarmos equilibrar estas equipas. Mas há um plano realmente de reintegração de todas estas pessoas e esta flexibilidade de, no momento em que a pessoa precisa, adaptar o que seja preciso, quer horários, quer funções, tudo. Se
calhar não preciso de me levantar. Muito obrigada. Desde já, muito obrigada também pela vossa partilha e nas palavras da doutora Susana e da doutora Sara. Realmente eu creio que nós estamos numa situação de maturidade e de capacidade de realizarmos uma verdadeira inserção e reinserção. Foi aquilo que a doutora Sara agora falou. Gostaria ainda de abordar um aspecto que foi posto ontem na sala, que tem a ver com as cotas. Pequenas empresas, uma lei de 2004, salvo erro, obriga as pequenas empresas, a contratar 1% de pessoas com deficiência. Grandes empresas, 2%. E no Estado e organismos públicos, 5%. Eu sou funcionária pública há 33 anos. Sempre conheci pessoas com incapacidade, com deficiência, nestes serviços, que se adaptaram de forma brilhante, colegas com relações... são pessoas felizes, é verdade. Ultimamente, sinto que essa maturidade está alargada à sociedade. Não só por obrigação, como se disse ontem, mas de uma forma verdadeiramente inclusiva. Agora, há uma questão do estigma, que também se falou. Quando a pessoa com deficiência ou incapacidade se candidata a um trabalho, tem um atestado multiusos, tem uma incapacidade atestada, mas a pessoa com doença ou com problemas de saúde mental, normalmente a própria pessoa ou a família tem estigma em relação a esta, e tem medo, tem receio. E não entra com essa incapacidade, não é? Não tem, se calhar um atestado multiusos para provar essa incapacidade. Portanto, o resultado... Gostei muito da pergunta da doutora, professora, agora perdi-me, Paula de Deus, porque realmente é esta a verdade. A pessoa com doença mental existe nos nossos organismos, nas nossas empresas, muitas vezes de forma não tão clara, não tem que o ser. E as coisas acontecem, os problemas acontecem, não é? Portanto, fico grata pela partilha que aqui temos e fico grata porque sinto que realmente estamos a crescer. Isto é realmente, não é pôr-vos uma pergunta, é uma constatação na doença mental. Fico feliz. Muito obrigada. Bom, aqui a nossa última pergunta que vem da audiência online, que nos está a ver aqui em direto e questiona a senhora Ana Paula Cruz, da Casa de Saúde do Telhal, para a doutora Susana, e pergunta como é realizada a formação às equipas da empresa quando se abordam as questões da doença mental. A formação... Nós temos muitos planos de formação ao longo do ano e muitos deles temos abordado e falava sobre esta normalidade de se falar deste assunto, é porque tem que se falar dele e que só quando falamos muito é que se torna normal, não é? E nós temos tido uma política nos últimos anos, vou dizer, eu já estou na empresa desde sempre, desde há 23 anos, e se calhar há 10 anos atrás sentíamos vergonha se tivéssemos algum problema de comentar que estávamos a passar por algum problema. Parecia que não éramos dignos de desempenhar a função por estarmos a passar alguma dificuldade. E graças a Deus isso tem-se desenvolvido com toda a literacia que aqui existe. As formações são dadas na empresa, tudo o que é estas temáticas, por médicos. Não somos nós, não tenho capacidade para isso. Temos uma médica de trabalho que organiza as formações e dá o acompanhamento devido, quer às FIAs, quer às equipas, porque é a nossa equipa de medicina do trabalho que identifica muitas vezes pessoas que depois têm que ter um acompanhamento que eu não preciso saber quem são, eu só preciso saber números. Se ela me diz que tem 10 pessoas por mês que acompanha, eu só preciso saber o número, não preciso saber quem é, salvo se ela me diga para estarmos alerta por alguma situação que não tem acontecido. Mas a formação é dada sempre por especialistas, geralmente externos da empresa, não é internos. Era para mim só, não é?
Só vos queria dar um comentário que vem agora remoto e que é da Soraya Frausto e que nos diz: congratulo o El Corte Inglês e a Fujitsu pela forma como cuidam dos seus recursos humanos. Infelizmente, muitas entidades vivem formatadas em modelos conservadores que desconsideram o bem-estar dos seus recursos humanos. E com isto queria fazer um parênteses. É que nem a Fujitsu, nem o El Corte em inglês representam nem a média, nem a mediana, nem tão pouco a maioria das empresas em Portugal. E é preciso termos atenção a isto. Isto são duas multinacionais que realmente põem os recursos humanos à frente, porque já perceberam que a produtividade não se resume ao número de horas trabalhado. Eu ia por aí há pouco, mas vi tanta pergunta que eu passei a minha vez. Mas realmente a formatação que existe ao nível da produtividade em relação ao número de horas que é trabalhado é realmente uma métrica que precisa ser alterada. Mas enfim, só vos queria dar os parabéns lá de casa e dizer que fizeram um excelente exercício de recrutamento, porque a este ponto vocês devem estar a receber imensas candidaturas com esta exposição toda. Era só esta parte. Muito obrigada. Bom dia novamente, dar-vos os parabéns. E estava aqui a refletir, eu sou assistente social na área da infância e da juventude. E estava aqui a pensar um pouco também que estamos a falar de empregabilidade, mas temos que pensar aqui o antes da empregabilidade. E infelizmente ainda acaba por ser um grande desconhecimento para todas estas famílias que têm situações de crianças e de jovens com problemas na área da saúde e da doença mental, até mesmo nos próprios acessos, porque está contemplado um contingente no acesso ao ensino superior para crianças e, neste caso, jovens, não é? Jovens adultos, com situações de doença mental. Mas tudo isto obriga a que possa estar atestada a sua incapacidade. E muitas das vezes esta incapacidade ainda não está atestada, porque ainda está em estudo a patologia, e cria aqui muitos condicionantes, até mesmo depois no futuro e na perspectiva que estes jovens vão ter em termos da sua própria empregabilidade, porque pensam que vão ficar, em parte, excluídos. Esta é uma questão que me faz refletir muito e pensar que um atestado multiusos obriga a muitos critérios e realmente a uma definição de uma incapacidade para poder usufruir de um direito que está consagrado ao nível do acesso ao ensino superior. E mesmo até no próprio ensino obrigatório, porque muitas das vezes uma simples dislexia ou uma simples, pode não ser tão simples, descalculia, compromete muito ao nível depois das adaptações, apesar de estarem contempladas em termos legislativos. Era apenas uma nota. Obrigada. Muito obrigada. Foram muitas as questões. Ainda não, aqui. Não. De facto, nós temos aqui dois excelentes exemplos que têm a grande vantagem de poder ser inspiradores para todas as instituições que ainda não consigam fazer todas estas diligências para integrar, para receber, integrar, preparar, adaptar todas as pessoas, especialmente as que estão aqui em causa com deficiência intelectual. Pegando aqui neste último comentário, estas dificuldades no pré-empregabilidade, na entrada na universidade, de facto tem razão. Os alunos, pelo menos a minha experiência no Departamento de Economia, é que os alunos, quando entram todos iguais. Certo, mas aí a dificuldade provavelmente está na informação prévia no momento da candidatura. O que nós fazemos, e creio que a generalidade das universidades tem estruturas semelhantes, é tentar incentivar, falar nas aulas, falar com os alunos em geral para que chamem a atenção de colegas sobre os quais identifiquem algum comportamento, algum problema, alguma preocupação e encaminhá-los para o Gabinete de Apoio ao Estudante. E o Gabinete de Apoio ao Estudante tem os psicólogos que vão acompanhando todas as situações, identificam as patologias que possam ser apoiadas com métricas diferentes e depois propõem as medidas que são apresentadas aos docentes, sempre com a privacidade que
que é necessária, exigida, pedida, seja o que for, e são desenvolvidos os programas, por vezes são sessões, formações de apoio ao estudo, de novas metodologias de trabalho que de facto têm sido mais procuradas. Nota-se nos últimos anos que tem havido cada vez mais alunos a requerer esse apoio. É. Tem que ter uma prova. Pois. É. Pois é complicado. Uma última questão que eu colocava no seguimento desta ideia é, no caso do El Corte Inglês e no caso da Fujitsu, como é que os candidatos chegam à empresa? Têm parcerias com instituições que acompanham ou é as famílias que têm que fazer as candidaturas individualmente? Da nossa parte é ambos. Podem aparecer de forma espontânea ou inscrever-se no site, mas geralmente vêm das instituições. Por isso é que temos acordo com mais de 80 a nível nacional, onde já nos apresentam os candidatos, ou seja, nós geralmente não procuramos uma vaga para a instituição que diz-nos que tem uma pessoa com este perfil e que sabe que vai funcionar na empresa. E então eles não contabilizam, ou seja, geralmente nós temos gente a mais sempre, e eu prefiro ter a mais porque há uma rotação normal na empresa e acabo depois por se ajustar. E esta é a nossa forma de trabalhar. Quanto à parte das crianças, também dizer-vos que trabalhamos desde cedo, mas aí mais com os filhos dos colaboradores, porque temos alguns com os certificados já, e apoiamos todos os pais que têm pessoas com alguma deficiência e apoiamos no estudo, que damos explicações de colaboradores para os filhos dos colaboradores, para apoiar na escola, não só pessoas que tenham capacidade, mas para todas. Temos muitas, isso já era quase outra sessão. O mesmo se aplica. Nós trabalhamos com diversas instituições. A nossa área de responsabilidade social é que tem a responsabilidade de fazer o liaison e o trabalho, e depois toda a área de recursos humanos, a componente de recrutamento apenas executa. Para nós são colaboradores como qualquer outros. Muitas também são candidaturas espontâneas, porque nós não temos qualquer tipo de limitação. E o facto de nós trabalharmos de casa e oferecermos mesmo a possibilidade de contrato remoto, e nós estamos ainda a falar de 65% dos colaboradores têm um contrato remoto e depois ainda temos cerca de 20% de contratos híbridos e apenas temos uma pequena percentagem da população que tem a obrigatoriedade de trabalhar do escritório. E o facto de haver esta flexibilidade permite-nos ainda nos tirar uma outra barreira, que é algo que o El Corte Inglês não é possível. Nós temos pessoas em todos os distritos do país, porque não há fronteiras e por isso existe uma maior abertura e uma maior flexibilidade para efetivamente recrutar e recebermos pessoas independentemente das suas limitações, deficiências, saúde mental, de qualquer área do país. Permite ser muito mais flexível e muito mais abrangentes. Certo. Muito obrigada. Se calhar vamos então encerrar este período da manhã, que foi efetivamente muito interessante. Doutora Susana, doutora Sara, doutora Elsa e doutor Diogo, muito obrigado. Isto, o que se falou aqui, que se resume também a uma coisa fantástica, que se faz a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. E, efetivamente, estas duas grandes empresas fazem isto, conciliação. Conciliarmos aquilo que é a nossa vida do dia-a-dia com a nossa vida ao encontro das nossas necessidades lá de casa e esta relação de proximidade. E com isto ficamos e iremos então também para outra continuidade de partilha que se faz também à boa mesa alentejana e é muito importante porque continuaremos esses debates de proximidade até voltarmos aqui às 2h15. Muito obrigada.